21, gravem isso na cabeça de vocês. Essa é uma chave para aqueles que realmente querem agradar o Senhor. Os irmãos que estão em pé, pode sentar. Aqueles irmãos que realmente querem agradar o Senhor, que sabem que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, que sabem que o Senhor sonda quando a gente se levanta, quando a gente se deita, sabe as palavras da nossa oração antes da gente dizer, Ele já conhece. Então essas pessoas que vivem assim diante do Senhor, elas têm uma oportunidade porque elas podem ficar esperando a manifestação de Deus. E hoje nós vamos falar, talvez não seja o teu caso, mas seja o caso de pessoas que você conhece. Depois você vai pegar o link lá, depois que a gente subir na página, você vai mandar para essa pessoa e vai falar, presta atenção nessa palavra. Gente, a verdade do Evangelho funciona assim. Tem pessoas que não têm fé, mas a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Então é preciso, é necessário ouvir a palavra. Quem não tem tempo para ouvir a palavra do Senhor, para ler e estudar a palavra do Senhor, não terá como crescer na fé. E no mundo que nós vivemos, irmãos, um mundo difícil, nós vivemos aquela profecia de Paulo, que os tempos seriam difíceis, que pelo prurido de escutar novidades, as pessoas atrairão mestres para si. Você vê pessoas seguindo um monte de gente nas redes sociais. Muito poucas pessoas seguem cristãos que falam a verdade. Talvez seguem lá o profeta que revela. Talvez seguem lá a pessoa que fala besteira ou que só fala sobre política. Mas que fala a verdade do Evangelho, que pega a palavra autêntica, que são raros. É como procurar uma agulha num palheiro. São raros. Tem muito falso profeta por aí. Pessoas que eles dão um jeito, irmãos, de fazer você acreditar e ter fé que você dando o teu dinheiro, você ganha mais. Mas eles não conseguem fazer você acreditar que Jesus é o Salvador da vida deles. Eles não conseguem fazer as pessoas acreditar que elas precisam se entregar de verdade no altar. Que elas precisam se entregar inteiramente no altar. Então a gente tem que procurar muito bem, prestar muito atenção, porque é facinho a gente se desviar do caminho e adquirir uma fé falsa, uma fé que não nos salva. A fé que nos salva é o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo a Timóteo, ele diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Deus quer isso. E hoje às vezes nós estamos tão fracos na fé, que às vezes a gente vê uma pessoa errada, andando no caminho errado, e a gente fala assim, não, mas é meu amigo, deixa ele desse jeito. Mas eu gosto tanto dessa pessoa, se eu falar de igreja para essa pessoa, ela vai ficar com raiva de mim. Então, a gente não fala da salvação eterna, para não perder o amigo. Ou seja, a gente prefere que o amigo vá à perdição eterna, mas não fala da salvação eterna. Eu digo a vocês, eu prefiro ter inimigos. E com certeza, se eu pregar a verdade, eu vou ter inimigos. Nessa terra não vai ter jeito. Jesus disse que se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, é o que farão com os filhos. Então vão chamar nós de todo tipo de coisa. Vão perseguir, vão falar mal. Vão excluir, porque você tem uma boca grande. Só que isso faziam aos verdadeiros profetas desde a antiguidade. Jeremias foi para um poço, João Batista foi decapitado, Daniel foi jogado numa cova de leões, José foi jogado num poço e vendido como escravo. Falta falar de todos os outros, que são os montes. Hoje nós vamos começar falando sobre a realidade de muita gente. Caos.
vazio. Vida sem sentido. Vida sem motivação. Vida sem alegria. Hoje nós vamos falar para essas pessoas. Por isso que eu disse no início, se você souber de alguma pessoa que está nesse vazio existencial, depois você vai pegar o link e mandar e vai dizer assim: escuta essa palavra. E não segue esse cara não, mas presta atenção no que ele está falando. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Atinge até a divisão das juntas e medulas. E discerne os pensamentos e as intenções do coração. Todos que ouvirem a verdadeira palavra vão ficar constrangidos se estiverem desviados. Vão ficar incomodados se estiverem errados. Porque a palavra do Senhor é luz e mostra as nossas trevas. Mas por que ela faz isso? Porque Deus quer a nossa salvação. E nós precisamos tomar um posicionamento. E como nós vamos falar sobre caos, eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis, no princípio. Gênesis quer dizer no princípio. O livro de Gênesis leva o título da primeira frase do versículo, no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? No começo Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem umas traduções diferentes. Como é que está a tua tradução? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pairava. Mas quando você vê a humanidade, a maioria das pessoas não está mais ou menos conforme essa terra que foi criada aqui. É vazio, sem esperança. Irmãos, a pessoa que tem esperança pode estar com uma enfermidade incurável, ela fica mais feliz ainda. A pessoa que tem esperança, ela pode ter uma enfermidade incurável. A pessoa que tem fé, ela vai ficar mais feliz ainda. Sabe por quê? Porque daqui um pouquinho, só mais um passinho, ele vai estar na eternidade. E aí a alegria será eterna. Ela é possível que vai chamar a enfermidade de amiga. Sabe por quê? Porque de certa forma a enfermidade, ela se torna uma amiga para aquele que tem fé, não? Se aproxima de Deus, ora mais, abre o coração, chora. Mas a maioria das pessoas, por causa desse prurido de escutar novidades, quer preencher esse vazio existencial com as coisas que o mundo tem, com as alegrias do mundo. Mas a gente não pode esquecer que sobre todos aqueles que têm um vazio, o Espírito de Deus paira sobre ele, esperando agir, esperando a manifestação, esperando a abertura. O sentimento do coração, ele muda. As pessoas, elas procuram de todos os jeitos, irmãos, encontrar explicações para o seu vazio. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João. A conversa de Jesus com Nicodemos.
no capítulo 3. As pessoas elas vão atrás do conhecimento, e diversos tipos de conhecimento. Nós vemos um homem aqui que era doutor da lei. Um doutor da lei seria um juiz, um cara entendido. Se nós vermos para frente e lembrarmos, Paulo também era um homem super letrado, super entendido. E às vezes a pessoa vai em busca do conhecimento para preencher esse vazio. Vai ver, o que me falta é conhecimento. Talvez você pergunte, eu não preciso buscar o conhecimento? Eu falei, eu não falei isso. Você vai entender. Quando a pessoa busca para preencher o vazio existencial, ou para se autopromover pelo conhecimento, quando ela só busca esse conhecimento para servir-se desse conhecimento e se sentir superior aos outros, ou se sentir melhor que os outros, porque existe um outro conhecimento que é necessário, conhecimento bíblico que é necessário. Quando eu procuro conhecer para saber como a melhor forma de agradar a Deus, então eu estou adquirindo conhecimento do meu Senhor. Como que eu faço para agradar Ele? O que Ele gosta? Qual é a forma que Ele quer que eu age? Essa é uma forma justa, sincera e verdadeira de buscar o conhecimento. Agora, a forma de se autopromover, de buscar um título, de ganhar, ganhar alguma coisa com isso. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter fama, você pode ter todas as coisas aqui nessa terra com conhecimento. Mas o conhecimento em si não traz salvação. Agora, o conhecimento que você tem da palavra de Deus, que faz você buscar na palavra de Deus a melhor forma de agradar a Deus, esse conhecimento, além de te preservar de tantas situações, pode também te dar riqueza, sim, mas isso nós sabemos que não é nada. Vai te dar eternidade. Lembra de Pedro? Eu quero falar para vocês, só tinha esse versículo 1 e 2 aqui de Gênesis na cabeça. E eu falei, Espírito Santo, a tua palavra diz assim, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque no momento exato vos dará. Vocês lembram de Pedro, quando todo mundo foi embora depois do discurso do pão da vida? Todo mundo foi embora. Jesus vira para os discípulos e diz, vocês também querem ir embora? Pedro vira para Jesus e diz assim, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O conhecimento de Deus verdadeiro, ele te dá uma certeza que você tem vida eterna, que a morte não é uma inimiga, no fundo é uma libertação, porque nós vivemos numa carne, e vivemos numa carne que, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz assim que ela não se submete à lei de Deus, e nem pode. É como se fosse um jugo desigual. Essa carne, ela não tem objetivo de satisfazer a vontade de Deus. Ela tem o objetivo de satisfazer a vontade dela. E nem sempre a vontade dela é a vontade de Deus. E nem é uma questão de demônio, irmãos. Porque quando Paulo fala aos Gálatas, ele fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Ele não fala dos frutos do demônio. Ele diz aí, ele fala os frutos da carne, ele diz, quem praticar essas coisas não possuirá, não terá a vida eterna. Então, nós vivemos num jugo desigual. E dentro de nós, essa insatisfação e esse vazio que gera, ele é gerado pela própria carne, porque esse vazio a carne não preenche. O prazer não preenche, a riqueza não preenche, a diversão não preenche. Tem pessoas que sentem necessidade de ser amadas e elas ficam mendigando o amor das pessoas. As pessoas não podem preencher esse vazio, seu vazio. Não tem jeito.
Esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. E nesse caminhar que a gente está fazendo, nós vimos no domingo passado que Deus prometeu àqueles que o amam, que obedecem aos seus mandamentos, uma manifestação. Ele disse que vai se manifestar. E essa promessa é verdadeira porque eu sou prova disso. A Fátima é prova disso. A Miriam é prova disso. O Jorge é prova disso. E quantos mais que a gente pode dizer, prova disso? Não, Deus manifestou para mim. Eu sinto que Ele me ama, eu sinto que Ele está em mim, eu sinto, eu percebo, é maravilhoso demais. Quando esse vazio ser preenchido, tudo pode acontecer. Pessoas podem morrer ao teu lado, pessoas que você queria muito bem. Você vai chorar, vai ter tristeza, mas não vai sentir a perda, porque é uma realidade. O Espírito Santo, Ele é que vai dar o verdadeiro conhecimento. Ele é que vai dar o verdadeiro conhecimento. Veja o que João, no capítulo 3, fala. No capítulo 3, versículo 2, diz assim. Aliás, vamos começar no 1, no contexto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Esse homem, pelo conhecimento dele, ele tinha certeza do que Jesus estava fazendo era algo sobrenatural. Não podia ser feito por uma pessoa comum. Uma pessoa com as forças comuns, com conhecimento só, não podia fazer, porque Nicodemos tinha esse conhecimento e não fazia. E eles viam sinais. Vendo os sinais, ele reconheceu que ali estava a mão de Deus. Só podia ser Deus fazendo através dele. E olha o que disse. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Olha a palavra que diz. Alguém? É isso que está escrito ali? Uma pessoa? Algumas pessoas? Uma pessoa, só uma. O que está escrito lá? Quem que disse isso? Jesus. Ele disse: ninguém. Pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Tá, então como é que eu nasço de novo? Começo. Os apóstolos também tinham sido batizados. E receberam algo mais que nós. Eles receberam a autoridade de fazer milagres. Eles saíram de 2 em 2, da primeira vez, sem levar nada. Fizeram a obra de Deus, chegaram contando que até os demônios lhe eram submissos. E Jesus deu ordem para ressuscitar mortos, curar leprosos. E eles voltaram todos maravilhados. Eles receberam esses dons. Eles tinham sido batizados nas águas, com certeza através da mão de João Batista. Havia um poder neles, sim ou não? Havia. Mas quando Jesus morre, o que acontece? O que aconteceu com os apóstolos quando Jesus morre? Eles fugiram. Por quê? O Espírito estava neles, mas ainda não tinha descido sobre eles. Porque lá na carta de Paulo, ele diz: Deus não vos deu um espírito de temor, um espírito de medo. Nicodemos tinha o conhecimento, tem o Logos e o Rema. Ele tinha logosofia, ele sabia, ele conhecia, ele foi atrás. Mas ele não tinha o Rema.
que é a revelação. Mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo era um cara instruído nos pés de Gamaliel. Tinha todo conhecimento das leis dos judeus. Tanto é que ele começou a perseguir os cristãos, porque para ele, aquelas ações não eram do judeu. Tinha alguma coisa estranha, errada. Parecia uma nova seita. Por isso que ele perseguiu. Mas quando ele caiu do cavalo, quando caiu as escamas, sabe, a Bíblia, a palavra do Senhor é assim, maravilhosa, né? Tinha que ter ficado cego e cair escamas dos olhos. O que isso mostra? Será que ele não estava cego já muito antes? Será que Paulo já não estava cego há muitos anos antes? Será que esse registro de estar cego e cair escama dos olhos não é justamente ter a revelação, ver com outros olhos, revelação espiritual? Se a gente começar aqui, depois que Moisés vê e fala com Deus lá na sarça ardente, ele guia um povo numeroso, e chegou um momento em que milhares e milhares de pessoas, o seu sogro Jetro chegou e falou para ele: Moisés, é muita carga que você está carregando, você tem que dividir essa carga aí. Aí Moisés falou com Deus, e Deus mandou ele escolher 70 homens de boa reputação, sabe, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Esses homens Moisés escolheu 70 deles e dividiu em turmas de 50 e de 100 e pôs cada um deles por cabeça nessas turmas. Só que tinha que haver uma confirmação de Deus sobre esses homens. E aí a tenda de reunião onde Moisés entrava para orar, a nuvem parava sobre lá, e diz que Moisés falava com Deus face a face. Era para ir lá nessa tenda de reunião. E dos 70 ficou 2 que não foram. Talvez por medo, porque é normal uma pessoa, quando sente uma responsabilidade, se esconder, né? E esses 2 ficaram na tenda. Começa a fugir. O Jonas começa a se esconder. E esses 2 não foram. Os outros foram, e a nuvem de glória desceu, e do Espírito que estava sobre Moisés desceu sobre aqueles outros 68. E todos eles começaram a profetizar. E o que aconteceu com aqueles 2 que estavam escondidos lá onde eles estavam? Começaram a profetizar também. Tinha que descer o Espírito. O Espírito tinha que pairar sobre. O Espírito tinha que... Aqui nessa de Gênesis, o pairar é como uma galinha choca os ovos, a explicação. Ele pairava como uma galinha chocando ovos. Como é que pode, né? A mulher ainda gera um ser dentro de si, mas a galinha, ela bota um ovo. E depois esse ovo, fora do corpo dela, precisa ser aquecido por 21 dias, mais ou menos, acho que mais ou menos 21, 25 dias. Numa temperatura ideal. E lá dentro começa uma metamorfose e gera outra galinha, outro frango, outro animal. A maioria das pessoas não entende que o ovo, se não for chocado no tempo certo, fica choco e não serve nem para alimento. As pessoas não sabem que se ela não buscar o Espírito Santo, passa o tempo, passa a hora. Ah, mas é tudo no tempo de Deus. Não, você não está ouvindo a palavra? Você tem que buscar. O tempo de Deus é quando você ouve a palavra e entende que tem que buscar. E aí você vai buscar com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Você vai procurar na palavra de Deus e ver se é verdade que eu estou falando. E se for verdade, o que você vai fazer? Fica, se Deus quiser, Espírito Santo, estou aqui, mas eu não estou nem aí com ele. Ou seja, eu saio debaixo da galinha, eu sou um ovo com vida ambulante, eu tenho que ter perninha, né? E eu vivo a minha vida lá fora. E aí o mundo deixa eu choco. E quem suporta um ovo choco?
Se nós observarmos os juízes que vieram depois de Josué, os profetas que vieram, todos eles eram ungidos para ter o Espírito Santo. Quando Jesus estava com os apóstolos, ele dizia assim: o Espírito está em vós, mas virá a vós. Você está ouvindo? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Muita gente diz assim: não, ele já veio. Sério? Mas por que a tua vida está assim, um vazio? Por que você não sente alegria e prazer de estar na casa do Senhor? Por quê? As notícias do mundo te tiraram de dentro da casa do Senhor? Tá, mas a boa nova não é do mundo. A boa nova é do Evangelho. O que vai fazer eu crescer na fé é o que está no Evangelho. Nós nascemos de uma união. Primeiro de uma união de um casal. Depois nós nascemos na igreja por união de pessoas no mesmo espírito. Nós ouvimos a palavra, assimilamos a palavra, buscamos as mesmas coisas que eles buscaram e recebemos as mesmas coisas que eles receberam. E agora, será que nós conseguimos sobreviver sozinhos? Com tanta notícia nova por aí? Com tanta confusão aí fora? Eu digo para vocês, eu não arrisco não. Porque eu estou numa carne. E que não está morta totalmente ainda. Que já foi sepultada com Cristo no batismo. Mas eu só posso dominá-la se eu for conduzido pelo Espírito de Deus. Paulo diz assim: só é filho de Deus aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. E aquele que se isola, diz a palavra do Senhor, busca a sua própria vontade. O Senhor só se isolava com o Senhor, com Deus. Mas quando se tratava de fazer a obra de Deus, era sempre com o povo. Era um, era dois. O Espírito tem parado sobre a igreja. O Espírito tem tentado chocar os filhos de Deus. O Espírito Santo tem tentado fazer isso, só que o Espírito de Deus tem que ser, ele fala a linguagem de Deus. João fala isso no Evangelho. O Espírito de Deus fala a linguagem de Deus. E nós não temos como ter revelação de Deus se não tivermos o Espírito de Deus. A Bíblia diz, Paulo fala, que é pelo Espírito que se discernem as coisas espirituais. O homem carnal, ele não entende essas coisas. Ele não compreende essas coisas. Ah, mas eu já fui batizado. Tá, mas você foi batizado e... é tipo assim, você estudou para médico, mas nunca exerceu a medicina, né? Isso, legal, né? Que legal, né? Tanto tempo perdido, né? Ah, mas era só para ter conhecimento. Gente, a partir do momento que eu tenho conhecimento que existe um Salvador, que eu preciso ser salvo, que se eu não tiver Ele, eu sou um perdido, eu preciso me mexer. Eu preciso tomar um posicionamento. Deus, Ele quer que nós tenhamos o conhecimento, mas Ele quer que nós tenhamos a revelação. Eu já ouvi testemunhos, irmãos, de uma pessoa que entrou na igreja uma última vez. Ele entrou com um revólver na cinta e ele disse para Deus em oração: se tu não mudar minha vida hoje, essa noite eu vou me matar. Porque na minha vida virou um lixo, ou vazio. Drogas, bebidas, tudo errado.
Naquela noite Deus mudou a vida dele. E era um cara durão que não chorava. Ele caiu no meio das cadeiras brancas, assim, quebrou todas as cadeiras para trás, começou a chorar. E aí o pessoal falou: fulano, você está chorando? Ele falou: não, caiu um cisto no meu olho, eu tenho que ir no banheiro lavar. E aí disse que no banheiro ele chorou. Ele disse assim: alguma coisa sumiu daqui. O vazio sumiu. O vazio existencial sumiu. A solidão sumiu. A falta de sentido sumiu. A falta de expectativa sumiu. A falta de esperança sumiu. Houve preenchimento total. E é isso que acontece. Porque no fundo, nós somos um deserto. Sem Deus nós somos um deserto. Com Deus nós somos um oásis no meio do deserto. Quando Deus se manifesta, quando o Espírito se manifesta na nossa vida, quando a gente deixa Ele agir em nossa vida, quando a gente deseja que Ele haja em nossa vida, quando a gente clama. E foi um dos temas que a gente teve lá na convenção, era sobre a oração de Jacó. Às vezes nossa oração ela está muito fraca. Quantas lágrimas você derrama por uma necessidade que você tem? Talvez você intercede com uma pessoa que está enferma e até porque você a ama, você chora, mas você chora porque você quer de Deus ou porque você está com medo de perder essa pessoa? Dá uma confusãozinha na nossa cabeça, né? Às vezes a gente chora porque a gente não quer perder aquela pessoa, mas no fundo... Agora é diferente quando você chora porque você não quer perder Deus. Quando não quer perder a revelação de Deus. Não quer se sentir de fora. Lembra das virgens? As prudentes e as tolas? O óleo. Como é que é o nível de oração que a gente tem? Tinha um hino que a gente cantava numa simplicidade no início, que era assim: Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Ó, faz-me puro e sincero, de Cristo eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Era como uma oração de criança, né? E era assim que a gente começava a receber a presença do Espírito Santo. E eu digo para vocês, eu quero gerar essa expectativa de busca, porque é necessário que você gere uma expectativa de busca. Porque quando você buscar o Espírito Santo, não é uma coisa que você vai receber hoje, vai chegar em casa e falar: tá tudo bem, já recebi, agora posso ir para casa e não vai acontecer mais nada. Não! A tua vida vai mudar tudo, não vai ter mais a tua vida, vai ter a vida de Deus em você. Lembra de João 14, 23? Nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Você não vai mais conseguir viver uma vida normal. Você vai sentir desejo de estar no local que pega fogo, no local de oração. Você vai se... Quando a gente foi excluído da Santa Madre Igreja, a gente ficou uns dias em casa sem saber para onde ir, magoado, triste, e a gente não sabia para onde ir. Aí a gente ligava na TV, naqueles programas evangélicos que tem lá, do Valdomiro mesmo, via as pregações dele. Nós chorava com as crianças tudo pequenas, ajoelhadinho, não é, Miriam? Ajoelhava ali, chorava mesmo. Senhor, dá uma direção, Senhor. Dá uma direção para nós, Senhor. Ninguém sabia. E não adiantava falar. Aí chegou um domingo, a Fátima, e eu falei para a Fátima que estava querendo ir numa igreja, e ela falou: eu também, eu não aguento mais isso. Porque a gente precisava de um local que pegava fogo, que tinha presença. Aí nós fomos numa igreja, não vou dizer o nome da igreja. Quando nós chegamos lá, a Fátima estava trancada, ela estava revoltada, porque a vida inteira nós fomos entregues no altar. Nós não íamos na igreja para aparecer.
Tanto é que a gente era descartado, era só usado, não tinha ninguém aí, faz só assim mesmo. Como é que chamava vocês? Os tapa-buraco. Às vezes o pregador não vinha e pegava, na hora assim, e Deus dava uma sabedoria que depois eu ficava dando risada sozinho. E eles perguntavam, como é que você sabe, como é que você fez isso? Aí perguntava para Deus. E eu sei que nós somos nessa igreja. E o primeiro hino que foi cantado foi o hino dessa igreja, que era do Egito, chamei meu filho, eu lembro até hoje. Nós entramos na igreja e o Espírito Santo nos abraçou. Ela do lado de lá gritando em línguas e eu do lado de cá e os irmãos tudo olhando para mim assim. Ué, mas esse irmão nem da igreja é? Congregação Buenos Aires. E é maravilhoso. Eu vivo sem vocês, mas eu vivo sem a minha esposa, mas sem o Espírito Santo eu não vivo não. Não mesmo. Foi por isso que Davi disse: não me prives do teu Espírito. Sabe por que Davi fez o Salmo 51? Ele falou: não me prives do teu Santo Espírito. Ele estava falando disso. É por isso que ele disse assim: mais vale, Senhor, um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Outro lugar ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E é por isso que Moisés, quando estava no monte, que o Senhor mandou ele ir sozinho, ele falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque nós sem o Espírito Santo somos vazios. Há um abismo, há uma escuridão no abismo. De repente você que está em casa, você não busca, não sabe o que clamar, não sabe o que pedir. Eu quero dizer para você: peça ao Espírito Santo. Comece pedindo perdão dos teus pecados, se é adultério, se é roubo, se é mentira, se é fofoca, se é falsidade. Mas peça perdão de tudo isso. Limpa o caminho, prepara o caminho para a chegada do Senhor, que nem João Batista fez. Vai preparando o caminho para que o Senhor possa entrar na sua vida. Ele é santo e Ele vai te dar o perdão sim, Ele vai te perdoar sim, Ele vai te acolher sim, mas deseje que a tua oração não seja uma oração para não perder alguém, ou para não perder o emprego, ou para não ficar com o nome sujo. Não, que não seja essa oração, que seja uma oração assim para não se perder, para você não se perder a tua salvação, para você sentir-se salvo. Porque eu digo para vocês, não é quem casa, quem não casa, quem tem emprego, quem deixa de ter emprego que é feliz, é quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode não ter nada, pode ser sozinho, solteiro, vai ser feliz. Agora, quem não tem o Espírito Santo é infeliz, entra em depressão, entra em angústia. Quando você tem o Espírito Santo e você realmente experimentou o céu na terra, lembra do hino que é cantado, e muita gente não entende porque canta assim. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem cantou isso sabia do que estava falando. Talvez quem canta hoje não sabe do que se trata. Ou quem é aquele outro lá que diz assim: quebrei minhas carroças, afundei o meu barco. Tem pessoa que não sabe do que se trata aquilo, né? Está falando do Pedro que abandonou as redes. Está falando do profeta lá que quebrou lá acho que foi Amós, não sei, foi um profeta que ele quebrou. Ele estava arando a terra e o Senhor chamou ele para servir, e ele foi lá, antes de servir ele pegou a junta de bois, do arado ele fez um altar, dos bois ele fez um sacrifício e foi servir o Senhor. Ou seja, ele não deixou nem o arado para voltar. Se não der certo eu volto a arar a terra. Pedro ainda deixou o barquinho dele, porque disse que depois lá ele voltou a pescar lá. Só que Jesus tinha um plano fixo para ele e mostrou que não precisava pescar não, porque quando ele precisasse de peixe, o Senhor Jesus punha lá na praia um assando. Antes de ele sair do barco, já tinha um assando lá na praia. Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode mudar toda a tua história.
Deus quer te dar uma nova história. Deus quer mudar toda a tua história. Nós vamos estar falando várias vezes dessa, e vamos estar usando exemplos bíblicos. Nas próximas semanas a gente vai estar continuando falando dos efeitos que o Espírito Santo causa na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Mas durante esse tempo vai preparando o caminho do Senhor. Vai pedindo perdão dos pecados, vai reconciliando com as pessoas. Na minha vida eu tive um caminho, foi pedir perdão, foi quebrar a divisão de religiões, que eu não gostava dos evangélicos. Olha que situação, né? Hoje sou pastor, a Fátima é pastora. Eu dou glória a Deus por isso, porque hoje eu cumpro aquilo que foi profetizado lá em 91. Aí às vezes as pessoas falam: mas por que você não está pregando numa igreja grande? O Espírito Santo catou Felipe e levou para pregar para o eunuco da rainha, só um. Aqui tem mais, viu? E tem muitas pessoas que vão ouvir lá, e você vai compartilhar com muitas pessoas. As pessoas estão sedentas de uma igreja verdadeira, uma igreja que não está interessada. Ontem eu fiquei muito triste, eu vou contar isso para vocês. De um pastor que falou contra os pobres, que não adiantava pôr a igreja servindo os pobres, que não dão dinheiro. Pelo amor de Deus, mercenário, perdão da palavra, filho do cão. O pastor que olha com esses olhos não é filho de Deus, ainda não entendeu o chamado. Está lá em Tiago: os pobres não são herdeiros da bênção. E tem mais, tem o rico e aquele homem que comia nos pés do rico. Quem é que foi para o céu no seio de Abraão? Foi o pobre. O rico foi aonde? Para o inferno. Então, irmãos, eu sei identificar onde tem cheiro de inferno, cheiro de enxofre. Se eu não tiver olhos para isso, vou arrumar inimigos. Mas os inimigos de Deus são meus inimigos. Os que não pregam conforme a palavra do Senhor se tornam meus inimigos. As pessoas estão sedentas de uma igreja verdadeira. Estou atrás de profecia, estou atrás de revelação, estou atrás de bênção. Não, eu estou atrás de salvação. Eu estou atrás de encontrar pessoas que amem o Senhor, que encontrem o Senhor e um dia sentem aqui, e eu vou sentar ali e dar glória a Deus, porque Deus fez na sua vida também o que Ele fez na minha. Você foi visitado pelo Senhor, o Senhor visitou no Espírito Santo, você foi batizado no Espírito Santo. E detalhe, eu posso te abandonar, o Senhor nunca vai te abandonar. Nunca, jamais. Porque o Senhor vai ser contigo para sempre. É ali que está escrito assim, e aí você vai entender: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A única coisa que eu peço ao Senhor é que eu não venha se tornar causa de escândalo, e também não venha me afastar dele. Às vezes eu fico assim: mas se afastar para quê? Irmão, tenho 58 anos. Daqui para frente é só, perdão da palavra, decadência corporal. Eu vou entrar na chance de viver uma vida espiritual abençoada. Sabe por quê? Quando a carne morre, o espírito vive. Então eu vou entrar na minha oportunidade. Então você que não está tendo mais prazer na vida, comece a buscar o Espírito Santo. Você que não está tendo mais alegria na vida por causa do teu corpo, que não ajuda muito, comece a buscar o Espírito Santo. Eu convido os irmãos a entrar no YouTube lá e tentar achar o testemunho do pastor Jotinha. Você vai achar ele pregando com 90 e quase 100 anos lá, 98 se eu não me engano. E com 98 anos, sem casar, sem nada, ele está lá, cheio de alegria, porque teve um encontro com o Senhor um dia. E é isso que eu desejo, que você tenha um encontro com o Senhor. Aí ninguém mais vai te enganar, porque o Espírito de Deus será o teu mestre e guia. Ele mesmo será. Está escrito: todos serão ensinados por Deus. Mas é preciso ter a manifestação de Deus, o caminhar da obediência, o caminhar da conversão e a entrega no altar, a entrega total no altar. Ser cristão não é ter uma igreja, pertencer a uma organização religiosa. Ser cristão é ter Cristo.
é ser Cristo. Paulo chega a falar assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Está raro isso, muito raro. Feche teus olhos, vamos orar.